Por que o Meteor ele é ainda um pouco acima disso tudo? Porque ele tem tudo isso e ele, além de tudo isso, ele ainda traz uma tecnologia que o torna realmente um game changer, como muito bem fala o Patrick de la Ravalière, que é o diretor de vendas da MBDA para a América Latina. Antes da gente começar a falar propriamente sobre o míssil, além do alcance visual, Beyond the Visual Range, Meteor, desenvolvido pela MBDA. MBDA, para quem não sabe, é uma mega empresa, é um consórcio de empresas produtoras de mísseis que reúnem competências da Alemanha, da Itália, da França, e antes do Brexit também no Reino Unido, agora eu acho que isso mudou, né? E então, a MBDA hoje ela é uma das empresas expoentes na fabricação de mísseis, sistemas missilísticos para diversos empregos, indo de mísseis superfície, para o caso de mísseis antinavio, passando por mísseis superfície-ar, no caso dos sistemas terra-ar, e chegando aos mísseis ar-ar ou mísseis para combate aéreo. No caso da França, a empresa que hoje está dentro do guarda-chuva da MBDA seria a antiga Matra, que depois se associou com outras empresas francesas também, como a Aeropastiale, etc. e tudo mais, e aí você chega hoje no que é a MBDA por uma via e por outra via, por exemplo, que é hoje uma Airbus. Após várias fusões, mudanças de nome, compras de outras empresas, mais mudanças de nome, chegou-se a esse desenho que nós temos hoje. Então a MBDA ela é um consórcio de algumas nações europeias, altamente especializado na produção de mísseis e no domínio da tecnologia de mísseis, e o MBDA Meteor, ele pode ser considerado este míssil, que ele pode ser considerado o expoente das novas tecnologias missilísticas, uma arma que deve manter a sua superioridade no emprego aéreo, pelo menos ela deve continuar sendo um míssil efetivo e certamente receberá atualizações à medida que esse tempo for passando, mas é uma arma que ela vai continuar moderna e operativa pelo menos até o ano de 2045, 2050, tranquilamente. Então, um míssil que tem aí um horizonte de emprego com a Força Aérea Brasileira de no mínimo 20 anos, e certamente podendo chegar a 30 anos. Evidentemente que isso acontece com toda uma modernização de ciclo de vida do material de emprego militar ao longo da sua vida útil, né? Então, normalmente, mísseis eles costumam ter pelo menos 2 períodos de upgrades e atualizações durante o seu ciclo de vida útil, e a vida útil desses mísseis selados em seus cases, aguardando emprego, é prevista em condições de estocagem de armazenamento corretas, com a tecnologia necessária para se fazer isso, é previsto aí uma vida útil de pelo menos 20 anos, podendo chegar a 30 anos. O que é, afinal de contas, o tal do BVR, Caiafa? Eu vou explicar cada item hoje. Essa é uma live. O que é essa arma? O que ela é capaz de fazer? Constantemente eu vou mostrar novamente essa maquete para vocês poderem entender algumas coisas, tá? E assim, ao final, vocês vão poder ter uma compreensão do todo, o que é o míssil, o que é o contrato, o que é a quantidade que a Fábio... Quando se criou o míssil ativo, a expressão criada pelo marketing das empresas fabricantes de armas, de mísseis ar-ar, tornou-se popular a expressão fire and forget, dispare e esqueça. Então, nos anos 80, se você queria ser moderninho, se você queria ser cool, né? Se você queria ser um cara descolado, você tinha, né, nessa seara dos armamentos, obrigatoriamente você era um cara fire and forget. Dispare e esqueça. Se você não estava fazendo isso nos anos 80, você já era um cara obsoleto.
Isso nós estamos falando de meados dos anos 80, 35, 40 anos atrás. Tá? E o que é esse dispare e esqueça? Muito simples. A próxima geração de mísseis, ela acrescentou o seguinte: com o radar ativo, o modo de você operar passou a ser o seguinte: o interceptador, mais uma vez aqui, a participação especial do nosso Tornado italiano, o interceptador, ele voava, né, com seus mísseis debaixo da asa e tudo mais, ele voava até uma determinada região, acho que soltou o decalque. Ele voava até uma determinada região, né, e usando o seu radar aqui, ó, né, essa parte preta aqui no nariz, ele detectava os seus alvos e antes do piloto premir o gatilho e disparar o míssil, o barramento digital, o databus da aeronave, junto com os computadores do sistema de tiro do avião, transmitem para o míssil todas as informações do alvo, e aí o piloto dispara. Fox 2, ou Fox 1, não sei, enfim, normalmente Fox 2. Quando ele faz o tiro, ainda tem um retardo de alguns milissegundos, e aí acontecem algumas coisas aqui no míssil ainda afixado à aeronave. Então, uma série de informações chegam para o computador do míssil, né? O sinal de disparo ativa a bateria do míssil, o míssil começa a gerar a sua própria energia com a sua bateria de... Isso é milésimos de segundo que eu estou falando. E tudo isso vai acontecendo, os diferentes módulos do míssil vão sendo ativados, lembrando aos senhores que enquanto isso tudo está acontecendo, o míssil está saindo do cabide do caça de 0 por hora para 2.000, 3.000 quilômetros por hora, em questão de milésimos de segundo, para poder encontrar um alvo a 40, 50, 60 quilômetros de distância. Então, os senhores imaginem a tecnologia envolvida e a qualidade necessária dos materiais empregados para você fabricar um míssil como esse. Ou qualquer míssil, na verdade. Mas nós estamos falando de um míssil de combate aéreo. Percebam que, ao mesmo tempo que isso aqui tem uma aparência de ser frágil, né? Isso aqui é altamente tecnológico e não é à toa que os países que dominam a tecnologia de fabricar isso aqui fazem de tudo para impedir que os outros países não consigam dominar a tecnologia para fabricar isso aqui. Porque quem domina isso daqui, sorry guys, I have the power. I'm not open to discussions. I have the power. Ok? E o poder é isso aqui, ó. Então, a segunda geração de mísseis, os Fire and Forget, com o radar de bordo, como é que eles passaram a funcionar? Todos aqueles dados vão para o computador do míssil, na hora que o piloto aperta o gatilho e faz o disparo. O míssil, ele começa o seu voo na direção do alvo usando navegação proporcional, usando navegação inercial. E aí ele tem que ter um baita sistema de giroscópios inerciais a bordo, né, para poder fazer toda essa matemática que acontece ali, para ele navegar pelo céu, sabendo exatamente onde ele está. E alguns segundos depois, quando o míssil chega naquele ponto do céu, imaginem a tela aqui que vocês estão me vendo no celular ou no computador, né? Aqui quando o míssil chega naquela tela, naquele quadrado do céu, aonde toda a informação passada, segundos atrás, antes do disparo, pelos computadores do avião, dizem que vai estar o alvo, quando ele chega ali, ele aciona o último estágio da corrida final de interceptação, que é o radar ativo do nariz. Aqui na frente. E esse radar ativo, ele tem uma bateria só para ele. E aí esse radar ativo vai começar a balaiar, só que ele não vai fazer isso mecanicamente. Ele vai usar uma antena eletrônica que vai modular esse scan de radiofrequência procurando um alvo digitalmente, que é como se faz hoje. Por isso que é dificílimo você enganar um míssil guiado a radar. E aí ele vai encontrar o alvo, vai confirmar que o vetor que ele recebeu do sistema de tiro do avião bate com o que o sensor está enxergando e ele vai e seguir
trava, lock on naquele alvo e continua até ele, não importa as manobras evasivas que ele fizer, os decoys que ele lançar, evidentemente que existem contramedidas para todo tipo de arma, mas, especificamente no caso dos mísseis Fire and Forget, tornou-se muito mais difícil para os caças conseguirem se evadir desses mísseis, justamente porque eles traziam essa novidade. E o Fire and Forget é exatamente porque, como o míssil já sabe para onde que ele tem que ir, e o trabalho final de interceptação ele vai fazer, e não mais o caça, isso desobrigou o caça de ter que ficar apontando o seu radar para frente, emitindo energia e dizendo, como uma árvore de Natal, oi, eu estou aqui, lance um contra-ataque em mim, eu estou aqui emitindo sinais, vocês estão me vendo? Olha eu aqui. Então, isso acabou. Hoje, o piloto de caça, ele usa o radar com um rápido scan, adquire os alvos, isso é tudo computado pelo sistema de bordo, vai para os mísseis, ele dispara, os mísseis são lançados e vão cumprir a missão deles, e ele simplesmente faz o Fire and Forget. Ele vira e vai embora. A guerra agora é o míssil contra o avião. Eu já fiz a minha parte. O meu combate aéreo, né, receberei medalhas por isso, tanto que eu sou um piloto bom pra caramba de combate aéreo, eu já fiz minha guerra. Eu lancei o míssil, tudo certinho, igual eu treinei, dentro dos parâmetros e tudo mais, e agora o míssil vai pegar o avião. Ou não. E ele cai fora. Justamente para quê? Para ele não sofrer um contra-ataque. Né? Então, os mísseis Fire and Forget, eles trouxeram isso. E aí veio a mais nova geração de mísseis que se sobrepõe tanto aos mísseis Char ou CW, como se sobrepõe aos mísseis Fire and Forget de primeira e de segunda geração, e aí nós chegamos no estágio atual de excelência tecnológica, que são os mísseis realmente muito além do alcance visual e que acrescentaram novas tecnologias de propulsão, aumentando significativamente não só o envelope de velocidade, como aumentando também o alcance que o míssil podia atingir, com um dispêndio muito menor de energia. Ou seja, se você consegue, a sua engenharia consegue diminuir o dispêndio de energia, isso significa que o seu míssil vai ser menor. Ele não vai precisar ter tanto propelente a bordo. O piloto já gostou disso, porque ele vai poder levar mais mísseis, os mísseis serão menos pesados, então ele vai ter menos arrasto aerodinâmico, ele vai ter menos drag quando ele estiver transportando esses mísseis, e ele vai poder atirar de mais longe, ou seja, ele vai se arriscar menos. O risco vai ficar maior para o inimigo, se o inimigo não tiver uma arma semelhante. Bom, fez o que? A MBDA começou a investir em pesquisa e desenvolvimento da tecnologia Scramjet, começou a trabalhar, agregou toda a experiência que os franceses tinham no passado com seus mísseis da série Matra, ou Super 530, Mica, Magic, Magic 2, enfim, foi juntando as competências de todo mundo, por toda a Europa. E foram buscando informações e dados de pesquisas realizadas por norte-americanos, por russos, por chineses, e assim, um belo dia, a MBDA apresentou ao mundo, apresentou ao público militar, o desenvolvimento de um novo míssil tripartite pan-europeu, que se tornaria um game changer e seria o míssil encarregado de fazer a defesa de toda a Europa. Senhoras e senhores, quando você anuncia para o mundo que você está projetando um míssil feito por 3 países diferentes, com interesses diferentes, com equipes de engenharia com visões diferentes, e você anuncia ao mundo que você conseguiu harmonizar todas essas idiosincrasias, tá? E você conseguiu, como produto final, um míssil como o Meteor, só essa Torre de Babel funcionar já é um exercício de engenharia fodástico. Absolutamente assombroso o que a MBDA conseguiu no desenvolvimento desse míssil. Além dessa parte humana, na parte tecnológica, eles deram um show. Por quê? O que a pesquisa fez? Ela se centrou na criação de um sistema de propulsão
scramjet para o míssil que permitisse a ele ter um alcance estendido, né? E aí eles chegaram nesse desenho, que eu não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, essa visão aqui, ó. Vocês estão vendo as duas entradas de ar que começam quase no meio do corpo do míssil, ó. São duas entradas de ar que começam quase no meio do corpo do míssil e vão até o seu final, junto com a exaustão do propelente do motor. Então, esse desenho, essa aerodinâmica, esse design que o pessoal da MBDA criou, serve justamente para que o míssil, quando ele já está supersônico, acelerado pelo propelente, ele começa a sugar o ar para dentro dessa entrada de ar, que até então estava protegida por uma cobertura que é ejetada, e esse ar entra por esse duto, e à medida que ele vai avançando pelo duto, ele vai sendo comprimido, forças enormes atuam nisso, e quando ele chega aqui atrás, ele entra em contato com o propelente queimando, e dá esse Mega Blaster Power Energy para o míssil. Detalhe, o míssil pode usar esses recursos em diferentes fases do seu voo. Então, o Meteor, ele, além de ter um alcance fabuloso, e a gente vai falar sobre isso aqui, ele tem a capacidade de estar gerando energia e de manobrar com a mesma energia do momento do lançamento. Na fase final do voo, a 100 km ou mais de distância do ponto de lançamento. Por causa desta tecnologia de propulsão, chamada scramjet pelos americanos, e que pelo pessoal da MBDA é conhecida como ramjet. Só para não dar o nome igual dos americanos, né? Coisa de europeu. Mas os caras têm a manha. Fizeram um míssil absolutamente fantástico. Fantástico. Bom, quais seriam os outros desafios que a equipe da MBDA teria que vencer para fazer um míssil tão fodástico assim, que chegava num alcance prático de 100 km ou mais, dependendo da altitude de lançamento, do perfil de missão, etc. Você teria que ter uma eletrônica de bordo altamente confiável, altamente testada e miniaturizada. Para quê? Para permitir a você ter a certeza que você ia trabalhar com possibilidades de interceptações ocorrerem a mais de 100 quilômetros do ponto de lançamento do míssil. Sendo que a aeronave transportando esses mísseis poderia chegar facilmente a uma quantidade de 6 ou 8 desses mísseis a bordo e, adivinhe, o sistema tem capacidade multi-alvos. Então, uma aeronave interceptadora equipada com 8 mísseis BVR Meteor, teoricamente, ela tem a capacidade de enfrentar 8 aeronaves inimigas a distâncias maiores que 100 quilômetros, disparando uma salva de 8 mísseis, cada míssil indo para o seu alvo, e a aeronave que lançou os Meteor imediatamente batendo em retirada para não sofrer um contra-ataque. O que torna o Meteor interessante do ponto de vista da sua eletrônica de bordo, do seu cérebro. Você precisa ter um sistema de navegação inercial, eu ia dizer internacional, desculpem. Você tem que ter um sistema de navegação inercial altamente preciso a bordo, e você tem que ter uma calibragem, e essa calibragem ela é fornecida milésimos antes do disparo pelo sistema de tiro da aeronave de caça. Essa calibragem, esse é um termo grotesco que eu estou usando, o termo não é esse, mas essa calibragem, vamos dizer assim, é o quê? O míssil saber exatamente aonde o avião está naquele momento no céu, aonde está o alvo, posição prevista, aonde estão as aeronaves amigas, aonde estão as aeronaves inimigas, altitudes de voo, velocidades, todos os parâmetros, todos eles, todos, aquilo em milésimos de segundo, aquilo tudo é compilado, calculado e passado para o computador do míssil. Desculpem. Ocorre o disparo, eu ia falar disparo ocorre, inverti o negócio com a tosse. Ocorre o disparo e esse sistema de navegação inercial altamente sofisticado começa a levar o míssil até o alvo. Aí muita gente vai dizer assim, ô Caiafa, mas isso aí está muito parecido com o outro sistema que tinha antes no Fire Forget. Tá, mas aí tem uma diferença. Qual que é o diferencial do Meteor? Vou tomar uma aguinha.
Qual que é o diferencial do Meteor? O Meteor, além de ter tecnologia propulsora fodástica, além de ter um alcance com energia no final ainda igual como no lançamento, o que dá a ele uma probabilidade de impacto de mais de 95%, etc, etc, etc. Além de tudo isso, ele tem uma outra característica que é muito interessante, que é o quê? Ele pode receber atualizações de meio curso, porque ele tem um sistema data link digital que faz a ligação do míssil com a aeronave lançadora. E o que o Meteor entrega nessa questão? Você disparou o míssil, tá? Olha que legal isso. No meio do caminho, você precisa fazer uma reconfiguração de rota porque apareceu um outro alvo mais valoroso, muito mais interessante. Você pode enviar um comando para o míssil e o míssil trocar de alvo no meio do voo dele. Mais interessante do que isso ainda é você fazer o tiro eletronicamente no escuro. Você está eletronicamente mudo, todo desligado, e pelo datalink criptografado você recebe as informações de disparo de um outro Gripen que utilizou o radar dele numa outra posição totalmente diferente da que você está. E aí o inimigo está esperando que aquele Gripen tome uma medida, mas você vai fazer um tiro lateral ou um tiro transversal. E quando o inimigo entendeu o que está acontecendo, você veio das sombras, eletronicamente todo desligado, e às cegas você efetuou um disparo de Meteor. Esse Meteor só precisou confiar no seu inercial para quando ele chegou naquele setor do céu, ele ligar o radar dele. Ele aqui, ó, bum! Você morreu. Por isso, senhoras e senhores, que o Meteor se tornou o míssil encarregado de fazer a defesa de todo o espaço aéreo da Europa. O Meteor hoje é o míssil do Rafale, o Meteor hoje é o míssil do Gripen, o Meteor hoje é o míssil dos Eurofighter Typhoon. Portanto, o Meteor ele é um míssil que não se discute. Eu acho muito interessante isso. A supremacia, ele é tão game changer, ele é tão, como se diria antigamente, ele é tão nojentamente superior que ele não se discute. E isso aqui é o poder. Tá? Míssil aéreo de longo alcance, inteligente, altamente sofisticado, resistente a contramedidas e contra-contramedidas, capaz de receber atualização de meio curso via datalink, capaz de você executar altas estratégias e táticas para você efetuar tiros laterais, transversais, totalmente mudo, desligado eletronicamente, de diferentes posições, fazer fogo vindo de diferentes posições, ou seja, e aí agora eu deixei para o final, eu consegui ficar 1 hora falando de Meteor para deixar para o final para vocês o seguinte, gente, 2019, lá no Paris Air Show, eu dei a notícia, inclusive com a oportunidade de fazer uma entrevista com o Patrick Larvalier da MBDA, nós trouxemos a notícia do contrato que havia sido estabelecido e foi noticiado no mundo inteiro, onde a FAB teria comprado 100 mísseis BVR Meteor, né, da MBDA, e por um valor expressivo, alguma coisa em torno de 200 milhões de euros, ou 100 milhões de euros, eu não me lembro agora, eu tenho que ver direitinho os valores aqui. E na época, muita gente falou, o quê? A FAB nunca foi de ter muito míssil e de repente ela compra 100 Meteor de uma vez e tal. Eu escutava isso, daí eu ficava calado. Deixa eu falar, o pessoal não sabe como é que as coisas são, deixa. E aí, mas agora acho que é interessante a gente explicar. Gente, essas 4 primeiras aeronaves, por exemplo, por quê? Porque aí, essas aeronaves que estão chegando agora, elas vão começar a serem empregadas até a FAB alcançar o que se chama IOC, Initial Operational Capabilities, capacidade operacional inicial. Então você tem várias fases para você colocar um novo caça em serviço. E esse caça, somente quando ele alcança o IOC, é que ele é considerado uma arma. Ele está pronto para combate. Esse IOC ele deverá ser alcançado por esses Gripens inicialmente entregues aqui para a Força Aérea Brasileira, se tudo correr bem, no ano de 2023 ou 2024. Provavelmente 2023.
tá? Então, poucos mísseis num primeiro lote, porque nem era necessário você fazer um emprego muito grande de material, o míssil já é integrado à aeronave. Era mais a questão dos ajustes peculiares da versão brasileira. Tem, obviamente, como já foi explicado, e muita gente ainda se recusa a entender, os aviões são diferentes, de acordo com as nacionalidades. Tem gente que não entendeu isso ainda. Eu me recuso a falar de bico de Gripen e ponta de asa de Gripen. Isso, para mim, é assunto cerrado. As pessoas que ainda insistem nesse negócio, meu filho, desce daí.